Bem, no último vídeo a gente definiu a energia livre de reação como a variação da energia livre de Gibbs do sistema em relação à extensão ou avanço da reação, que é o quanto por mol de reação são consumidos de reagentes e produtos. Hoje a gente vai relacionar essa quantidade aqui, a variação da energia de Gibbs de reação, ou simplesmente a energia de Gibbs de reação, com o potencial químico das espécies presentes no meio. Bem, então vamos ver a energia de Gibbs de reação. Vamos supor que a gente tem uma reação de A sendo consumido e formando B. Então A é o reagente, B é o produto. Vamos supor que a gente tem um mol de cada uma dessas espécies. Então a situação que a gente tem é que a gente tem no começo da reação aqui essa espécie A e com o tempo ela vai sendo consumida formando essa espécie B. Então A se converte em B com o tempo, né? A gente tem essa transformação aqui de A em B. Um mol de A forma um mol de B. Então para formar um mol de B a gente precisa consumir um mol de A. Então vamos imaginar que a quantidade de A no meio reacional varie, vamos chamar essa quantidade aqui de a variação infinitesimal do número de mols de A, DNA, não é o DNA que vocês conhecem da biologia, tá? É a variação do número de mols da espécie A. O A seria um subscritozinho aqui. E da espécie B, essa quantidade de B vai variar dNB. Então, essas quantidades estão relacionadas com a extensão da reação. No caso de A, como A é consumido, ele vai variar menos dxi e a quantidade de B vai ser mais dxi. Lembrando que xi aqui, o caminho de reação, é um conceito meio abstrato, que isso aqui a gente só vai desenvolver para chegar numa equação final. Ela está relacionado com a estequiometria da reação por mol de reação. Aqui para um mol de reação, um mol de A é consumido e um mol de B é formado. Por isso que aqui a gente tem sinal de menos aqui no caso de A, que ele é consumido, e positivo aqui no caso de B. Não precisa quebrar a cabeça com isso agora, tá? A gente vai ver melhor isso depois num sistema mais prático. Aqui eu só quero chegar numa equaçãozinha para a energia de Gibbs da reação. Então, a variação de energia de Gibbs para esse processo vai ser, como a gente já viu antes, né? Seria μB dNB mais μ de A dNA. Lembra, né, que a variação de energia de Gibbs total seria a energia de Gibbs molar da espécie B vezes o número de variação do número de mols da espécie B, só que a energia de Gibbs molar, parcial molar, né, para a espécie B é o potencial químico. Isso aqui é uma forma que a gente já tinha visto antes, mas enfim. Em termos de... Aliás, aqui é melhor eu botar uma variação infinitesimal, né, já que a gente está falando de variação infinitesimal. Agora vamos escrever isso em termos da extensão de reação. No caso de B, a gente vai ter a formação de B e de A, o consumo de A. Então essa equação pode ser escrita como μB menos μA dxi, que seria a extensão da reação. Então, se eu passar o dxi dividindo, eu tenho aqui dg dxi, que nada mais é que o ΔG da reação, né? Aqui mantendo a temperatura de produção constante, vai ser μB menos μA. O que é μB menos μA? O potencial químico do produto menos o potencial químico do reagente. Então aí já tem um padrão que remete a algumas equações que a gente viu antes, né? Você lembra quando a gente calculou ΔH, ΔS, ΔG? A gente sempre fez um esquema desse tipo, né? Produto menos reagente. Aqui remete a isso, né? Potencial químico do produto menos potencial químico do reagente.
Então a reação química, né, sempre vai progredir até que esse ΔG de reação chegue no mínimo. O potencial químico das espécies vai variar até chegar numa combinação do potencial químico do produto e do potencial químico do reagente, tal que esse ΔG chegue no mínimo. Tá? E agora vamos generalizar o que a gente tinha visto. Vamos supor uma reação química geral, em que a gente tem uma espécie A mais uma espécie B reagindo, formando uma espécie C e uma espécie D. Eu estou representando o coeficiente estequiométrico por letras minúsculas aqui, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, que seria o coeficiente estequiométrico de A, B, C e D. Tá bom? Então vamos generalizar para essa reação. Antes a gente tinha visto só A formando B. Né? Então, para essa reação geral, o ΔG de reação é a soma dos potenciais químicos dos produtos multiplicado pelos coeficientes estequiométricos menos o potencial químico dos reagentes multiplicados pelos coeficientes estequiométricos. Sempre essa cara, né? Produto menos reagente. Bem, tem como deduzir com um raciocínio semelhante que eu fiz no caso de A e B, né? Mas, bem, como eu já fiz para A e B, eu não vou fazer de novo, tá? Então tem sempre essa cara aqui, potencial químico dos produtos menos potencial químico dos reagentes. E essa é a fórmula geral para o ΔG de reação. Então, vou fazer um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma reação, por exemplo, hemoglobina, que eu vou chamar aqui de HB, meio aquoso, reagindo com oxigênio, que é 4 mols de oxigênio, porque a hemoglobina tem quatro sítios, né? Quatro hemoglobinas, né? Quatro hemoglobinas que tem um ferro, daí 4 desses ferros, cada um deles pode descomplexar um oxigênio. Então, a gente tem 4 mols de oxigênio aqui que age com a hemoglobina, formando esse complexo aqui da hemoglobina com oxigênio. Então, por exemplo, nesse caso aí, o ΔG de reação seria o potencial químico desse complexo da hemoglobina com os 4 oxigênios, menos o potencial químico da hemoglobina, mais 4 vezes o potencial químico do oxigênio, que o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 4. Enfim, então a relação da energia de Gibbs de reação com os potenciais químicos é essa. É a diferença entre os potenciais químicos dos produtos menos o potencial químico dos reagentes multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. Né? Então, o sistema reacional vai progredir até chegar à energia de Gibbs mínima. Lembrando que os potenciais químicos variam com a composição, então à medida que a reação vai acontecendo, esses potenciais químicos vão variando, até chegar no mínimo da curva do potencial químico em relação à composição do sistema.